meditadores, tudo bem com vocês? Nadia aqui, passando pra gente bater um papo hoje sobre ansiedade. E se você sente algum desses sintomas que eu vou falar agora, você precisa já começar a meditar desde ontem. Não sei o que você está esperando para começar a meditar já desde ontem, que é importantíssimo para a gente vencer essas coisas que atrapalham a gente aí. Olha só, impaciência, pensamentos acelerados, sente aí falta de ar, né? De repente você começa a parecer que o ar tá difícil ali, tá faltando, dores de cabeça, você tá percebendo que você quer evitar pessoas, evitar coisas novas, transpirando as mãos, aí de repente você fica nervoso, ansioso assim, e começa a transpirar as mãos, os batimentos cardíacos ali, o coração fica acelerado, problemas estomacais, né? Às vezes a gente fica nervoso, e onde que vai afetar? Nosso estômago, né? Então é importante que a gente perceba se isso está acontecendo ou não e se esse problema ele vem da ansiedade, porque se for da ansiedade, não vai adiantar apenas eu tomar os medicamentos que o médico vai passar, é lógico que tem que tomar, mas não vai adiantar ficar tomando, porque você sempre vai estar com aquilo ali. Então cuida também da ansiedade para que ela diminua, volte a ser a quantidade normal que a gente tem que sentir no nosso dia, para que você não fique sempre dependente desses medicamentos, tá? Isso é importante a gente saber. Insônia, percepção que a memória tá ruim, necessidade de reafirmação. Se você fica espalhando suas insatisfações aí para as pessoas, para você se reafirmar, isso aí também é um ponto de preocupação. Alguns ataques de pânico, medo de possíveis perigos que geralmente nunca acontecem, preocupações excessivas demais com pessoas, com coisas, com situações, com o seu emprego, tanta coisa aí na sua cabeça fica martelando e você vai perdendo a sua paz. Sensação de algo errado que vai acontecer a qualquer momento. Isso, se você sente um desses sintomas que eu falei, desses itens que eu falei, não pare esse vídeo, assista esse vídeo que você vai entender o tanto que é importante a meditação. É difícil descrever como que a ansiedade e o pânico acontece, mas quem já sentiu ou sente sabe muito bem que horror que é isso, que é sentir isso. Vou descrever a ansiedade assim. Você está de boa vivendo a vida e de repente começa a sentir algumas coisas acontecendo. Quem olha de fora acha que tá tudo normal, como se tivesse tudo certo. Só que seu peito ele começa a apertar, você tá sentindo seu peito apertado ali. Seu coração parece que não tá batendo normal. Às vezes parece que o batimento tá meio desregulado, às vezes ele tá disparado. Uma sensação de morte, que parece que algo vai acontecer a qualquer momento. Você começa a estar fora do seu controle aquilo que você está sentindo no seu corpo. Essa sensação horrível, ela permanece. Você não morre, mas você sofre. E isso vai repetindo por dias, repetindo por meses. E aí, de repente, quando você vê, você está há anos sentindo essas coisas em você. O problema é, se você está sofrendo de ansiedade e resolve falar isso para alguém que não passou por isso ou que não tem a mente aberta para compreender a sua dor, vai ser difícil você se sentir bem falando isso para outras pessoas. Acontece que quando a gente põe para fora aquilo que é a nossa dor, fica mais fácil de resolver aquilo, que é como se eu olhasse de uma outra perspectiva. Eu estou contando o que está acontecendo comigo. Então é muito bom que você coloque sim essas coisas para fora, conte isso para alguma pessoa. Só que procure uma pessoa certa. Por isso que eu aconselho um psicólogo, que é importantíssimo você fazer um acompanhamento, mas pode ser também um pastor, um amigo, alguém da sua família, que você saiba, que você tenha confiança para que aquela pessoa fale com você. Tem gente que me fala que por causa da ansiedade, isso a gente já viu em vários relatos, né? Que perdeu aí o casamento, o trabalho, a família, os amigos, perdeu a si próprio por conta da ansiedade, não sabe mais quem é, o que gosta, não se cuida mais, não passa um batom, já diz para todos os convites que chega para sair de casa que não quer, que não pode, que tem uma coisa para fazer, fica fugindo de relações sociais. E quando menos espera, já está ali há um ano com medicamentos que apenas aliviam os sintomas, mas você ainda continua sofrendo. Eu tomava os medicamentos quando eu tinha síndrome do pânico, vários medicamentos, e ele me ajudava bastante com os sintomas, mas eu continuava sofrendo. Então tem dias que vai estar tudo bem e tem dias que vai estar tudo mal.
As preocupações, elas não fazem sentido ali na sua cabeça, mas também elas não saem da cabeça. A gente fica alimentando sentimento de tristeza, de insegurança, de incapacidade. Eu não consigo sair dessa condição. E o tempo vai passando e quando a gente vai percebendo ali, os nossos anos de vida saudáveis estão passando e eu estou sofrendo com aquilo que eu não queria que tivesse acontecendo. Então é uma dor muito grande. A gente vive os dias sabendo que aquilo vai voltar a qualquer momento. E quando a gente nem tá pensando nessas coisas, algo dentro da gente ali aciona assim um estado de alerta, né? O coração dispara, daí vem o medo de passar mal, seus pensamentos se voltam para aquilo e ó, pum, de repente a crise acontece. E isso vai se repetindo. Comigo acontecia isso e eu ficava muito brava comigo mesma, eu me culpava, por eu achar que eu não conseguia lutar o suficiente, eu não fazia o suficiente para acabar com aquela situação, para mudar aquela realidade. Aí eu ficava mais tensa ainda, mais nervosa, mais irritada, com mais medo e mais preocupações, né? E aí virava uma bola de neve e isso foi durando aí por 5 anos. Eu sabia que eu não precisava carregar o medo. Todos nós que passamos por isso, ou já passamos por isso, a gente sabe que a gente não precisa carregar o medo. Nem coisas do passado, nem culpa, nem opinião dos outros. Eu sabia de tudo isso, não precisava escutar isso de ninguém, porque eu falava isso para mim o tempo todo. Só que só saber disso não adianta muita coisa, não. E ficar falando isso pra gente dá mais raiva ainda que tudo, né? Para algo acontecer mesmo, assim, para uma mudança real acontecer comigo, para eu mudar, fortalecer o meu emocional, para aquela situação acabar, eu preciso ter uma série de atitudes de mudança. Eu vou falar aqui para vocês um pouquinho de algumas coisas que eu, Ana, fiz para conseguir sair dessa situação. Como eu já contei a minha história antes, eu tive síndrome do pânico por 5 anos, tomava vários remédios com acompanhamento aí com psiquiatras, com psicólogos, eu tive dificuldades de manter meus relacionamentos saudáveis, me afastei de todos os meus amigos, porque eu tinha muitos amigos antes disso tudo. A gente era muito grudado, né? O pessoal da escola e tudo. Só que eu me afastei de todo mundo e tive dificuldades também com o meu trabalho. Eu vou contar uma história aqui que aconteceu comigo, para vocês, mais ou menos, algumas situações que aconteceram comigo por causa da síndrome do pânico. Eu trabalhava no financeiro de uma loja de perfumes. Eu amava trabalhar lá. Lá era muito bom, assim, mas ninguém sabia que eu tinha síndrome do pânico, porque eu escondia isso mesmo das pessoas. Eu tinha muita vergonha. E como eu era muito tímida, eu geralmente não falava, não contava de mim, nada. E aí, eu me dava super bem com a equipe. Lá era muito bom de trabalhar mesmo. Só que chegou o mês das mães e a gente sabe que perfume vende muito, né? E lá vendia muito nessa época. A gente chegava a chamar 2 vezes, assim, por dia o carro forte para buscar os malotes de dinheiro, porque a gente vendia demais, demais, demais. Ou seja, trabalhava demais, demais, demais. E eu dobrava nesse período meu turno de trabalho, porque era normal a gente fazer isso lá para conseguir atender, né, bem os clientes e tudo, dar conta de bater meta da loja. Então todo mundo dobrava. Nessa época é super normal fazer isso. Só que teve um dia dessa semana que eu já tava assim, exausta, e eu comecei a empacotar lá algumas compras de clientes, porque a gente revezava algumas atividades na loja. E nesse dia, com a loja lotada, tinha cliente na minha frente, literalmente na minha frente. E eu empacotando, o meu coração deu uma batida forte, que o meu corpo, acho que ele estava tão já cansado do tanto que eu estava trabalhando, isso já era quase 10 horas da noite. E aí eu comecei a sentir uma sensação de muito assim, ansiedade, que o meu corpo parecia que ia acontecer alguma coisa, parecia que eu ia morrer do coração, que aquilo. E me deu tanto medo que eu sentia na hora assim, uma pressão na cabeça, porque eu pensava que ia ter uma crise de pânico ali naquele momento. Aí eu já chamei minha colega, assim, eu puxei ela pelo braço e falei: tô passando mal, fica aqui no meu lugar. E eu corri pro estoque, que era atrás do caixa onde que eu tava. E eu corri pro estoque e na pressão do momento que
que envolve tantas coisas, né? Porque principalmente a exposição que você tem ali, sua vulnerabilidade. Eu sentei no chão, eu me lembro que meio que eu fiquei tonta, assim, e fui sentando no chão mesmo, assim, do estoque onde que eu tava. E a minha gerente veio e me deu uma olhada de cima e embaixo, que eu fiquei mais nervosa ainda. Aí a minha colega veio, pegou na minha mão, perguntou o que estava acontecendo, aí eu disse que eu estava bem, que já ia passar. Aí eles chamaram o carinha da farmácia. Ele veio aferir minha pressão e perguntou o que que tinha acontecido. Aí eu disse para ele que estava tudo certo, que eu já sabia que aquilo ia acontecer, que as minhas mãos estavam suando muito e que eu ia começar a tremer, mas que em 30 minutos mais ou menos eu ia melhorar. E realmente eu comecei a tremer mesmo. Só que na hora que eu olhei para o lado, a minha chefa estava lá e ele escutou falando isso para ele. Depois de Depois desse dia, a minha vida virou um inferno. Literalmente, ela infernizou a minha vida. Ela me atormentava, que ela falava que eu era doente e que eu tinha que pedir demissão para eu poder me tratar. Ela falava isso para mim com essas palavras. E eu me lembro de fazer o fechamento da loja no final do dia, assim, dos caixas, né, tudo. E aí eu ia escrevendo as coisas, contando o dinheiro, fechando os malotes. E ela do meu lado falando pra mim que eu era doente e eu em prantos, gente, chorando mesmo, não falava nada, eu só fazendo as coisas e chorando, sabe? E ela aqui falando na minha cabeça. Eu só pensava o seguinte: se eu pedir demissão, aonde que eu vou trabalhar? Onde que eu vou conseguir trabalho? Na minha cabeça só existia aquele trabalho lá, não existia outro lugar para eu trabalhar. Eu ficava realmente pensando no medo de perder o emprego, né? E aí as minhas crises começaram a piorar muito. Só de pensar em ir para o trabalho, que na época eu pegava 2 ônibus, então eu pegava os 2 ônibus até chegar lá na empresa, eu já ia pensando, meu Deus do céu, não quero ir, não quero estar lá, não quero. E aí foi tornando um sofrimento para mim trabalhar. E eu fui aguentando aquilo ali por um tempo. No final até que deu tudo certo, porque eu mandei um e-mail contando tudo para a diretora. E aí ela resolveu tudo, só que, né, assim, eu demorei a ter essa atitude por falta de coragem. Eu achava que eu ia ser demitida, que um monte de coisa ia acontecer, e aí eu ficava inventando um monte de coisa na minha cabeça e não tomava a decisão certa, porque aquela atitude dela era uma atitude errada. E aí ela resolveu tudo. A diretora foi lá e resolveu tudo. Eu melhorei quando eu comecei a fazer algumas coisas. Por exemplo, eu fazia essas pausas de respiração, então eu fechava os olhos, eu respirava fundo. Sem saber, eu já meditava nessa época. Eu parava mesmo, assim, eu lembro que eu começava a sentir o coração apertando, assim, o peito apertando, eu já ia pro banheiro, pedia pra ir no banheiro, já ia no banheiro, ficava lá, respirava, molhava a nuca. Então eu tinha assim, eu tirava uns 2, 3 minutos e ficava realmente respirando, respirando. Outra coisa que eu fazia, que eu comecei a direcionar os meus pensamentos para as coisas boas. Porque sempre que vinha um pensamento ruim, eu já falava, chega, vai dar tudo certo, não precisa ficar pensando isso, não precisa ficar, né, com essa lorota na cabeça, para. Eu falava comigo mesma, até engraçado, mas eu ficava respirando e falava, vai ficar tudo certo, vou conseguir, vou sair dessa. E eu sempre como se eu estivesse me apoiando. Eu acho que isso foi uma das atitudes mais sábias, assim, que eu tive, que eu nem sei por que que eu tive, porque eu não tinha muito contato com, na verdade, eu não tinha contato nenhum com quem já teve isso, né? Eu tinha uns 16, 17 anos, 18 anos no máximo. Então, outra coisa que eu comecei a fazer, eu levantava quando essas coisas aconteciam, assim, e começava a fazer alguma coisa. Lá, se quando estava no trabalho, eu já ia lá, ia arrumar alguma coisa, já tentava fazer alguma coisa para ocupar minha cabeça. Em casa, eu plantava feijão. Eu comecei a fazer alguns trabalhos sociais. Gente, eu aprendi muito em trabalhos sociais. Trabalhos sociais foi uma das coisas mais lindas e mais transformadoras que aconteceram na minha vida. E quando você vê a dor do outro, você começa a ser tão grato com aquilo que você tem que você muda a sua forma de pensar, seu mindset ele se transforma. E então eu achei muito, muito importante fazer esses trabalhos com as mãos mesmo, ir lá buscar, arrecadar alimento, roupa e entregar essas roupas para as pessoas que precisam. Isso é importantíssimo. É, outra coisa que eu fazia, pela timidez que eu tinha, os meus trabalhos sociais eram muito bons porque eu me forçava a falar com as pessoas. Porque quando você é muito tímido,
Você vai e faz, mas aí você não tem muito contato com as pessoas, parece que você, tipo, tá meio apagado ali. Mas quando você se força a ir lá, falar, oi, tudo bem, entrega o alimento e tudo, vai lá, faz à frente, vai à frente, sabe? Isso é importantíssimo. Eu acho que foi também uma das coisas que me ajudou muito. E aí eu comecei também a tomar mais água, isso foi importante. A minha mãe é da área da saúde, ela falava pra mim, menina, toma água. Menina, toma água, toma água. Ela enfiava água em mim, comida, porque eu era muito magrela, 50... Hoje eu tenho 51 quilos, mas naquela época eu tinha 42, mais ou menos, 43 no máximo. Eu era muito, muito, muito magra. E também a importância de você tomar água, porque quando a gente chega a sentir sede, é porque a gente já está em algum nível de desidratação. E nesse nível aí a gente já começa a sentir ansiedade, irritabilidade, né? Que faz com que você fique com essa ansiedade mais ali na sua vida. E uma coisa que mais me fazia sentido também era quando eu chegava em casa, eu deitava na minha cama, aí eu olhava pro teto e ficava respirando. Então eu respirava. Aí eu colocava uma música que eu gosto, né? E também uma coisa que eu fazia, outra coisa que eu fazia era dançar. Eu gostava muito, né? Tipo, eu deitava na cama, fazia as respirações e tudo, e aí de repente eu começava a dançar. Porque eu colocava lá uma música e tudo. E dançar também é uma forma de meditar. São as meditações ativas, né? As meditações em movimento. E eu não lembrava, assim, de nada quando eu tava dançando. Eu só dançava. E aí, de repente, gente, como nada é perfeito, acontecia de começar a dançar ali e eu já me pegava perguntando: cara, eu tô dançando sozinha, parecendo uma louca, doida. Por que eu tô dançando sozinha? Só que aí era música cristã, né? Música de igreja. E aí eu falava assim, para com essa besteira, porque eu tô dançando pra Deus, dá licença. E aí, tipo, pra mim aquele momento se tornava um momento muito especial. Então era como se eu tivesse ali com a minha atenção em outras coisas e deixava de prestar atenção naquelas besteiras, né? Que deixa a gente ansioso. O que a gente pode tirar dessa história que eu contei? Eu me sabotava, vocês perceberam que eu me sabotava, meus pensamentos ali me sabotavam, só que eu arrebatia meus pensamentos. Eu falava, não vou deixar isso acontecer, não, tá tudo certo, vai dar certo. Eu tirava vários momentos para parar e respirar fundo, então eu ia no banheiro, ou eu tava ali em frente ao meu computador, já ia, parava um pouquinho, respirava, fazia coisas para ocupar a cabeça. Lembra que eu falava que se eu estivesse no trabalho eu já arranjava alguma coisa para fazer, para me mexer, para ir organizar alguma coisa. Se eu estivesse em casa, eu ia mexer com planta, com os animais, minhas ações sociais que eu gostava de fazer muito, que fez muito sentido. Eu tinha 18, 19 anos nessa época, então eu fazia aquilo porque eu queria sair daquela condição. Eu sabia que eu tinha muita coisa para viver ainda. Então eu não queria passar o resto da minha vida daquele jeito. E o que eu mais queria era sair daquela condição e eu ia sair de qualquer jeito. Eu não queria mais ter pânico, não queria mais ter ansiedade, depressão. Eu lutei muito, passei por muita humilhação. Demorou 5 anos, mas eu saí daquela vida. Se deu certo para mim, pode dar certo para você também. Eu vou te ensinar então uma técnica de meditação para você fazer quando você tiver alguma crise de ansiedade ou de pânico, até depressão também. Se está com alguma crise, alguma coisa está acontecendo com você, você sabe que é errado, você não quer aquilo, faça essa técnica de meditação que vai te ajudar muito. Vários alunos meus já fez, me relataram como foi bom, como foi importante fazer aquilo. Então, começou as crises, você já vai saber, porque você sabe, quando a gente já é veaco nisso, quando vem uma crise a gente já sabe que vai vir, então nesse momento mesmo, antes dela já tá acontecendo ali, como uma forma de prevenção, você já faz essa técnica de respiração onde você estiver. Então vamos lá, o que você vai fazer? Você vai tampar os seus ouvidos, tampou o ouvido, aqui ó, pra quê que é tampar o ouvido? Pra respiração ficar alta, pra você ouvir e escutar a sua respiração bem alta. Respira fundo e lento, com os ouvidos tampados, e você vai imaginar o mar com a sua respiração. Então, quando você inspirar, as ondas do mar voltam para o mar. E quando você expirar, as ondas do mar vêm para você. Poderia ser o contrário, Ana. Só que eu acho que quando a gente tampa, quando você inspira, o som do inspirando, ela é muito mais semelhante à onda do mar indo para o mar, que é mais calmo e voltando.
E quando você expira, é mais alto, mais forte. Então é como se as ondas do mar estivessem vindo para você, para a maré. Então a gente vai imaginar isso. Eu vou falar, ô produção, coloca aí na tela a imagem do mar para a gente treinar, que vai ficar muito mais fácil. Então presta atenção. Então faz comigo, tampa os ouvidos para a respiração ficar bem alta e simplesmente inspira bem devagar. E imagina as ondas do mar voltando para o mar. E ao expirar, expira, solta o ar, as ondas do mar estão vindo até a areia. Então inspira, as ondas voltam, expira, as ondas vêm. Inspira, as ondas vão, expira e as ondas vêm. Simplesmente inspira devagar, expira devagar. Não se esquece de tampar os ouvidos para a respiração ficar alta. Inspira o mais lento que você conseguir, solte o mais lento que você conseguir e simplesmente perceba a sua respiração junto com o mar. Quando você faz isso, você tira a sua atenção do que está acontecendo com você e presta atenção no que está acontecendo na sua respiração. A sua atenção está na respiração junto com as ondas do mar. Então inspira, solta, sorria. É isso aí. Faça o teste e me conta como que foi para você. Para mim, até hoje, essa técnica é maravilhosa. Me ajuda muito quando eu preciso dormir, não consigo dormir porque eu tô cheia de coisa na cabeça, de preocupação do trabalho, de coisas que eu tenho que fazer, de coisas de família, enfim. Sempre vai ter alguma coisa que às vezes, né, dá aquela preocupação na gente. Só que agora você tem uma ferramenta para você usar no seu dia. E eu espero de coração que você vença essa ansiedade, esse pânico, essa depressão, isso que te incomoda. E se eu venci, você também pode vencer, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, aciona o sininho e manda para as pessoas que você gosta e vamos juntos somar a vida um dos outros. É isso aí, até o próximo vídeo.